falar sobre um tema importantíssimo. Então, no capítulo 2 de 2 Pedro, a partir do versículo 4, nós vamos ler e peço que os irmãos então acompanhem suas Bíblias. Diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Até aqui. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que o Teu Santo Espírito, que já nos tocou enquanto cantávamos e louvávamos, exaltávamos o Teu nome agora há pouco, que o Teu Espírito continue trabalhando, ó Deus, ungindo, capacitando-me para falar, capacitando cada um para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. A malignidade do pecado. Esse é o nosso tema. É um tema doutrinário, né? Quando se fala em pecado, hoje em dia, parece que não é um assunto assim muito entendido, né? O que seria a malignidade do pecado, né? Nesse último versículo que lemos, quando diz assim, serão corrompidos pela sua própria concupiscência, ou pela sua própria corrupção, significa que existe uma retroalimentação no pecado. O pecado gera pecado. Um pouquinho depois, se nós lemos lá no versículo 22, diz assim, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando se fala do pecado, quando você se alimenta do pecado, você vomita o seu próprio pecado e come o seu pecado, e assim vai se retroalimentando de pecado e se envolvendo e se atolando. Por isso que diz que serão corrompidos pela sua própria corrupção. O pecado é aviltante, o pecado é um câncer, o pecado é uma lepra que não tem cura e que vai corroendo em todos os aspectos do ser. E é por isso que Jesus teve que vir. Quando a gente quer entender o tamanho da malignidade do pecado, é só você entender o tamanho e a dimensão do sacrifício de Jesus, que é proporcional. Deus, Ele, em seu Filho,
cobrou o preço do pecado na medida da intensidade da malignidade do pecado. Então Jesus teve que sofrer muito, porque o pecado era muito pernicioso e terrível e intolerável aos olhos de Deus. A intensidade do sacrifício de Jesus denota o que significa a malignidade também do pecado. E nós temos alguns exemplos disso. Por exemplo, os irmãos se lembram que Deus teve que fazer uma faxina no céu. Quando fala do diabo, diz que ele era um anjo de luz. E diz assim, até que se achou iniquidade no coração dele, daquele anjo de luz, né? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria se exaltar. E Deus fez o quê? Fez uma faxina no céu e o lançou por terra de tal maneira de Jesus dizer assim, eu via Satanás como um raio cair do céu, para que houvesse uma limpeza no céu, porque Deus não pode conviver com a iniquidade, Deus não pode conviver com o pecado, e quando o pecado brotou naquele coração, a limpeza foi imediata, e aquele ser caiu com todos os anjos que haviam se agregado a ele naquela rebelião. Teve que ser feita uma faxina no céu. Quando no jardim do Éden, Adão pecou e Eva pecou, Deus, ele cumpre a sua palavra e diz assim, ó, no dia em que pecar, certamente morrerás. E o Senhor fez uma faxina no jardim do Éden, e Adão e Eva foram expulsos do Éden, porque Deus não podia conviver com a presença do pecado. Porque pecado é corrupção. E o pecado é algo absolutamente destrutivo e que tirou a harmonia do universo. Um dos princípios mais fundamentais que nós precisamos entender é que Deus não é autor do pecado. Deus não pode pecar. Deus não pode tolerar o pecado. E eu vou dizer uma coisa aqui que precisa estar no coração da gente para nós entendermos o que significa o Evangelho. É que não pode, de forma alguma, coexistir o Deus Santo com qualquer forma ou intensidade de pecado. Porque Deus é o padrão moral do universo. Deus é o padrão ético do universo. E qualquer mancha iria contaminar a própria existência de Deus, desfazendo de Deus aquilo que seria a sua santidade e a sua absoluta separação do pecado. Deus não convive com o pecado. E Deus não pode conviver com o pecado, porque a sua natureza seria maculada pela presença do pecado. Deus faz uma faxina no céu, Deus faz uma faxina no Éden, Deus expulsa o homem de lá e coloca essa humanidade aqui nessa terra. Mas o homem, vamos ler alguns textos, vamos lá para Romanos, no capítulo 3, quando Paulo fala da inutilidade do legalismo. Ele descreve o que é pecado. No capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína, desgraça, marcam os seus caminhos, não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa é a condição da humanidade.
é uma condição de podridão, é uma condição de deterioração do ser em todos os seus aspectos. Profeta Isaías, vamos ler lá no capítulo 1, para nós entendermos aos olhos de Deus o que significa o pecado e por que Deus teve que mandar Jesus, porque assim éramos nós, éramos pecadores, perdidos, corroídos, corrompidos, sem perdão, antes do nosso encontro com o Senhor. Isaías diz assim, a partir do versículo 5, nós podemos ler, diz assim: porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A condição aqui é a condição moral e espiritual daquele povo, que havia se afastado de Deus, e o pecado faz com que o homem se torne esse ser perdido, separado de Deus, morto em delitos e pecados, e foi por isso que Deus teve que mandar o Santo Jesus, Filho de Deus, porque o homem sem Cristo, ele é assim. Jesus sofreu todo o abandono possível que pode ser experimentado pela raça humana. Sorveu, isto é, bebeu todo o cálice de solidão e sofrimento até o fim, até que se tornasse o remédio para a nossa doença, chamada pecado. Isso que corrói, que destrói, porque o pecado é uma chaga progressiva. Significa o quê? Que nós, sem Cristo, qualquer pessoa sem Cristo está nessa condição de pecado. E ela se torna uma bomba ambulante de contaminação e de destruição de tudo que ela toca, em tudo que ela fala e em tudo que ela faz. Existe um princípio da reforma que é a depravação total e absoluta do homem. Porque quando o homem pecou lá no Éden e toda a humanidade pecou com Adão, todos os poderes da personalidade do homem foram tocados e maculados pelo pecado e não sobrou um aspecto da sua vida, do seu ser, das suas potencialidades que não tivessem sido maculados. Todo ser humano caiu e tornou-se inútil diante de Deus, tendo a impossibilidade do homem, em algum grau, conseguir agradar a Deus. E Deus só tinha uma coisa a fazer. O que seria? Eliminar o homem e lançar o homem no inferno. Sabe quando a gente tem que amputar um órgão que está carcomido, gangrenado, e a gente tem que amputar aquele órgão, seja a perna, seja o braço, e daí pegar e queimar aquele órgão? A humanidade seria como um órgão que não tinha solução por causa da corrosão do pecado, e a única solução para Deus seria a eliminação e o lançamento dessa alma eterna que ele havia soprado quando criou no inferno, no lago de fogo e enxofre, para eterna separação de Deus. Seria a única solução. Lá no livro de Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5,
quando Deus olhou a humanidade daquela época, ele chegou a uma conclusão que não havia jeito. Ele disse assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Olha só a situação que estava, por causa do pecado. Sabe que nós andamos por aí, nós não percebemos o tamanho da situação da qual nós fomos redimidos. Quando nós olhamos lá também Sodoma e Gomorra, os irmãos conhecem a história, não precisamos nem ler. O que aconteceu lá? Deus olhou aquela comunidade envolvida no mais profundo grau de pecado e corrupção. E Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, da imoralidade profunda que havia lá. Só que Deus é tão bom, porque quando ele viu aqui que a perversidade do homem tinha aumentado e que a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, ele olha e viu lá Noé. Né? E Noé andava com Deus e Deus pensou: eu vou salvar. Né? Ele manda o dilúvio para destruir, né, a humanidade daquela época, mas livra a Noé e mais 7. E no caso de Sodoma, ele viu o justo Ló, que afligia continuamente o seu coração. E Deus livra, porque Deus sabe livrar o piedoso. Mas Deus não tolera o pecado, porque o pecado é aviltante, porque o pecado contamina todos os valores e as potencialidades da alma. Por isso que é impossível alguém que ainda não tenha tido um encontro com Jesus agradar a Deus, seja com boas obras, seja cumprindo mandamentos, seja através da religiosidade dos rituais. Com isso eu quero dizer que a igreja não nos livra da condição de sermos pecadores, corrompidos e perdidos. Se nós não entrarmos na igreja através da porta, que é Jesus, e do sacrifício de Jesus, Ele é o único caminho e a única forma de nos livrarmos dessa condição. Vamos abrir ainda a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 64, nós vamos ver como que Deus nos vê antes do nosso encontro pessoal com Jesus. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: somos como o imundo, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo nome do Senhor, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Não existe nada que resolva essa chaga maldita, destruidora e corrosiva,
chamada pecado e que inevitavelmente corroerá cada homem, destruindo o seu entorno e destruindo o seu futuro, e impedindo que esse indivíduo não regenerado possa adentrar a eternidade, sendo salvo. Somente se tiver um encontro com Jesus. A tal ponto que o profeta Jeremias, vamos ver ali o profeta Jeremias, o que ele fala sobre isso. Diz assim, quando ele fala sobre a tentativa do homem livrar-se do seu pecado, ele faz uma analogia no capítulo 13, versículo 23 de Jeremias, diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou os leopardos as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem sendo maus, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O profeta Jeremias, ele diz assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele. Qual que é a cor da pele do etíope? O etíope é da raça negra, que é só um exemplo, né? Nós brancos, também nós não podemos mudar, nós não temos a capacidade de mudar a cor da nossa pele, o negro não tem. O leopardo não tem como mudar a sua pele. Assim também nós, que nascemos em pecado, não podemos resolver o problema do pecado por nós mesmos. Porque no reino de Deus não existe reforma para nós. Nós não podemos ser reformados. Nós não podemos ser transformados pela religião. Nós não podemos ser transformados ou reformados através dos rituais. Nós não podemos ser modificados através da nossa própria energia humana e nosso esforço pessoal. Por quê? Porque Deus aprove a Deus fazer diferente. Porque em Cristo Jesus resolveu não nos reformar, mas Ele resolveu nos recriar. Jesus, ele fala assim para Nicodemos: importa renascer. Você tem que nascer de novo. O velho homem tem que ser crucificado. O corpo do pecado tem que ser crucificado. O homem que estava adoentado do pecado e corroído da malignidade do pecado, distanciado de Deus, este homem velho precisa morrer e ser sepultado pelo batismo e ressuscitado para uma nova vida, e a partir dali vivendo em novidade de vida, andando com Cristo agora como nova criatura. Por isso que religião não salva. Religião é a eterna tentativa do homem se religar com Deus a partir de si mesmo. E o Evangelho de Jesus, ele diz assim, você tem que morrer e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. É interessante que a gente prega arrependei-vos, né? João Batista pregava arrependei-vos. Jesus pregava arrependei-vos. Pedro pregava arrependei-vos. E muitas vezes a gente minimiza o que significa se arrepender, né? Estou arrependido. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17, que houve uma tentativa de arrependimento, mas o indivíduo, ele não conseguiu encontrar lugar de arrependimento. Diz aqui em Hebreus 12, no versículo 16, que não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho, como vocês sabem posteriormente, quando quis herdar a bênção,
foi rejeitado, porque buscou lugar de arrependimento e não conseguiu encontrar. Ele não conseguiu arrepender-se. A pregação do Evangelho é o arrependimento, mas eu quero dizer aos irmãos que quando Adão pecou e a humanidade pecou com Adão, todos os poderes da sua personalidade foram corroídos pelo pecado, inclusive a sua capacidade de arrepender-se. E se a capacidade do homem de se arrepender foi corroída pelo pecado, tocada pela malignidade do pecado, como pode o homem se arrepender para ser salvo? Somente por um milagre que Deus opera no coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não tocar, o Espírito Santo toca através da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas se a pessoa não se permite ser tocada pelo Espírito Santo, ela é incapaz para o arrependimento. E sem arrependimento não há possibilidade de salvação. Mas arrependimento tem sido um tema tratado muitas vezes de forma muito de qualquer jeito, estou arrependido e tal, e sai dando risada. E eu fiquei pensando como que eu posso ilustrar o que significa arrependimento, para que nós entendamos o que Deus requer de nós como arrependimento. E eu me lembrei de um avô muito famoso, já é falecido, muito famoso na TV, na década de 70, que ele pegou seu netinho, recém-nascido, e ele começou a brincar com o netinho e começou a jogar para cima, e a criancinha dava risadinha, né? E ele jogava e catava. Até que num dado momento ele jogou o bebê, e o bebê escapou das suas mãos e caiu, bateu a cabeça no chão, aquele bebezinho morreu. Os irmãos já pararam para pensar o que significa arrependimento? Como ele se arrependeu daquele ato tresloucado de fazer uma brincadeira estúpida? Se você pegasse o seu filhinho, recém-nascido e amado, e fizesse uma brincadeira, e ele escapasse das suas mãos e caísse, arrebentasse a cabeça no chão, qual seria o sentimento do seu coração logo em seguida? Seria um arrependimento de ter feito aquilo. Quando Deus requer de nós arrependimento, é quando você olha a sua condição de pecador e você percebe que o seu pecado, independentemente da intensidade dele, porque nós homens costumamos colocar pecados maiores e pecados menores, mas independente, seu pecado afronta a santidade de Deus e você, compungido no seu coração, dolorido na sua alma, aos prantos e aos pés do Senhor, você diz: Senhor, ai de mim, pecador, eu sou um pecador, porque eu desagrado ao Senhor, me perdoa os meus pecados, que Jesus, que teve que pagar aquele preço absurdo na cruz, porque o meu pecado era tão absurdo quanto o preço que foi pago. O Senhor me perdoa. E o Senhor, vendo o arrependimento sincero do nosso coração, Ele nos perdoa, nos limpa, nos transforma e faz de nós novas criaturas.
Você já se arrependeu desse jeito? Dos seus pecados? Eu costumo muito ouvir, né, de filhos de crente. Eu tenho um monte em casa, né? Que a gente pergunta, como que foi a sua conversão? E filhos de crente costumam dizer assim, nem me lembro, porque eu nasci dentro da igreja, né? Nasci num lar evangélico. Meu pai... Oi? Eu nasci em berço cristão, né? Então eu já nasci crente. É a maior mentira, sabe? Que ninguém nasce crente. Por que ninguém nasce crente? Filho de peixe é peixinho, né? Agora, filho de crente não é crentinho. E cada um necessita ter um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro com Jesus implica em arrependimento dos pecados. O rei Davi diz assim, em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade eu fui gerado. Purifica-me. Davi queria se tornar mais alvo do que a neve. Salmo 51, né? Todos nós nascemos em pecado. Por isso que nós não batizamos criancinhas, né? Tem denominações que tem o pedobatismo, né? Que batiza... Eles acreditam que o batismo é como se fosse uma circuncisão do Velho Testamento. Não tem nenhuma base bíblica isso daí, eles fazem isso por absoluta teimosia, porque tem inteligência e capacidade suficiente para ler a Bíblia e entender. Porque não existe... A palavra batismo significa mergulho, tá? Literalmente. Não existe mergulho por aspersão. Ou quando você vai no chuveiro, você mergulha no chuveiro. Não, né? A água vem lá de cima, você não está mergulhando. Não existe... A palavra batismo por aspersão é uma contradição de termos, né? E a Bíblia também fala que para você ser batizado, você precisa ter a capacidade de crer. E a criancinha, o bebê, não crê. Ele está coberto pelo sangue de Cristo até a idade da consciência, quando ele pode tomar decisões. Mas a partir do momento que pode tomar decisões, já tem a responsabilidade de receber Jesus. Por isso que nós devemos conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que ele possa vir a se arrepender e crer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Filho de crente não é crentinho. E precisa haver na vida da pessoa uma marca antes da conversão e depois da sua conversão. E essa marca é o arrependimento. Tem gente que pergunta, por que do sofrimento, né? Por que do sofrimento? O apóstolo Paulo ele diz que Deus lhe deu um espinho. Quem gostaria desse presente? Um espinho na carne. Espinho é algo pequeno, mas que incomoda, não é verdade? Alguém já teve um espinho na carne? Né? Quando entra um espinho, uma ferpa, vamos dizer assim, de madeira, você fica incomodado com aquilo e você sempre é lembrado que está com aquele... Né? Aquilo te incomoda e te faz lembrar que tem alguma coisa te cutucando. E Paulo... ele recebeu um espinho, um presente, um espinho na carne. E ele queria se livrar daquele espinho. E o que Deus disse? Não. A minha graça te basta, né? E Paulo diz que foi lhe dado esse espinho na carne por causa da sublimidade das revelações que ele recebeu. Para que ele não se exaltasse. Cada vez que ele queria se exaltar, fisgava, né? E muitas vezes o sofrimento na vida da pessoa é para propiciar que o coração dela
possa ter a possibilidade de ser tão maleável para que possa, com o quebrantamento, se achegar a Deus e ser recebido. A Bíblia diz assim que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi diz isso no Salmo 51. Coração quebrantado. Sabe quando a gente bate a carne para amolecer o bife? Às vezes o coração tem que ser batido como se bate o bife, para que amoleça, para que possa ser tocado, para que possa ser mexido, para que o Espírito Santo esteja ali agindo num coração maleável. E ali Deus possa falar ao coração. Muitas vezes você passa por momentos difíceis e você fica perguntando, Senhor, por quê? E a resposta que Deus pode lhe dar é, você percebeu que agora você está perguntando para mim por quê? Você está orando. E quando estava tudo bem, você nem orava. Mas agora pelo menos você vem a mim e diz, Senhor, por quê? Porque Deus quer um coração maleável. Um coração que possa ser tocado. Um coração que possa encontrar lugar de arrependimento. Como que está o seu coração? Uma vez um menino chegou para Jesus, um jovem, e disse, o que de bom posso fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, que é bom a não ser Deus? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Deus queria sondar aquele coração. Mas ele era um coração amarrado nas suas riquezas, a tal ponto que ele retirou-se triste, porque era possuidor de muitas verdades. Nós encontramos aquele outro caso do filho pródigo, que Deus teve que amaciar o coração dele para que ele pudesse retornar ao Pai. E ele vai, desperdiça tudo. E quando ele volta sem nada, vazio, em trapos, o pai o recebe e diz, este estava morto e agora reviveu. Estava perdido e agora foi encontrado. Eu quero dizer que você não precisa passar por tudo isso. Mas que é importante você dobrar o seu joelho, se humilhar diante de Deus, em arrependimento sincero, reconhecer que o pecado teu não é um pecadinho bonitinho, cheirosinho, mas é pecado, corrosivo, e que longe das asas do Senhor, você é uma bomba de pecado ambulante e contaminante e corrosivo. Mas debaixo das asas do Senhor, você é diferente. Você é filho, você é purificado, você é lavado, você é transformado, você é nova criatura, e o teu destino, estando debaixo das asas do Senhor, é a eternidade com Deus, eternamente purificado e firmado na condição de santo do Senhor. Quem vai para o inferno vai ser confirmado na situação de pecador e separado eternamente estará de Deus, porque Deus não pode ter convivência com o pecado. Mas se você estiver debaixo das asas do Senhor, através da cruz, você é santo do Senhor, por toda a eternidade. Começando aqui e perdurando por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor,
Muito obrigado, porque embora nós estivéssemos numa condição de degeneração, embora fôssemos absolutamente merecedores da destruição, da condenação eterna, um dia o Senhor nos olhou com olhos de misericórdia, enviou o Espírito Santo, nos convenceu dos nossos pecados e nos tocou e promoveu em nós o arrependimento sincero diante da Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E hoje na história nos fez ter esse encontro de salvação. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e pedimos por aqueles que ainda não se prostraram diante do Senhor em arrependimento, que o seu Espírito esteja tocando e transformando essa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.